Sabe, tem uma pergunta que está no ar e deixando muita gente de cabelo em pé. Será que uma máquina pode ter alma de artista? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse debate sobre inteligência artificial na música, na arte e tentar entender o que isso tudo significa para o futuro da criatividade. E para começar, a gente já parte de uma questão que é assim filosófica mesmo. O que realmente importa na arte? É o jeito que ela foi feita, todo o trabalho por trás, ou é o arrepio que ela causa, o sentimento que ela desperta? Ok, vamos botar isso em pratos limpos. De um lado, a gente tem o processo, sabe? As ferramentas, a técnica, o suor, o esforço humano que vai ali. Do outro lado, tem o impacto, a emoção que bate, a conexão que se forma, a experiência de quem tá ali ouvindo ou vendo. É exatamente nesse ponto que a discussão pega fogo. Bom, vamos então analisar o primeiro grande ponto de vista dessa conversa, que é aquele que tenta colocar o IA no seu devido lugar, como uma ferramenta. Afinal de contas, o que uma IA realmente faz quando cria a música? Sendo bem direto, ela não sente, ela não tem uma inspiração divina. Ela funciona, na verdade, como um sistema super avançado que reconhece padrões. Ela analisa uma montanha de músicas e aprende a recombinar melodias, harmonias e ritmos. É pura estatística, não consciência. E aí que entra o ponto crucial. A alma da coisa, sabe? A mensagem, a história que está sendo contada, o sentimento, isso tudo ainda vem do ser humano. A IA é um instrumento, talvez o mais moderno que a gente já viu. Mas quem dá a direção, quem diz o que quer expressar, ainda somos nós. E para essa ideia ficar mais clara, que tal a gente buscar umas comparações com o nosso dia a dia? Porque, se a gente parar para pensar, será que essa história da IA é tão diferente assim de outras tecnologias que a gente já adotou sem nem piscar? Pensa, por exemplo, num cirurgião que hoje em dia usa um robô para fazer uma operação super delicada. Ele não virou menos cirurgião por causa disso, né? Pelo contrário, a tecnologia na mão dele permite que os procedimentos sejam mais seguros, mais precisos. A ferramenta melhora a capacidade dele de fazer o que ele faz de melhor, salvar vidas. Ou então, vamos para o mundo da arte mesmo. Pensa numa artista que troca a tela e o pincel por um tablet digital. Ela continua sendo uma artista incrível, super valorizada. O trabalho dela não é definido pela ferramenta, se é um pincel de pelo de Marta ou uma caneta digital. É definido pela visão dela, pela criatividade. A ferramenta muda, a arte permanece. Certo? Já falamos bastante sobre o processo de criação. Mas e na outra ponta? E quem ouve? Vamos mudar um pouco o foco agora e ver o que as pesquisas dizem sobre como a gente reage a tudo isso. E aqui que a coisa fica muito interessante. Olha só esses dados. Em testes onde as pessoas não sabiam a origem da música, a grande maioria não conseguia dizer se foi feita por um humano ou por uma IA. Ou seja, a emoção que a música causa é genuína, não importa de onde ela veio. E o mais maluco é que, em alguns casos, quando a pessoa era informada que a música era de IA, a reação era ainda mais positiva. Coisas como admiração, sabe? Fascinante. Mas, Clara, nem tudo são flores. É óbvio que uma tecnologia tão poderosa sim tem seus riscos. Então, para a gente ter uma visão completa, é super importante olhar para os dois lados da moeda. E este quadro aqui mostra bem essa dualidade. Do lado bom, a IA pode democratizar a arte, dar acesso a mais gente, liberar nosso cérebro para pensar em coisas mais complexas. Por outro lado, existem riscos bem reais. O risco de um sedentarismo cognitivo, ou seja, da gente ficar com preguiça de pensar. O risco de tudo começar a ficar meio parecido, sabe? Uma homogeneização das ideias. E claro, o perigo de usar a IA como um atalho para não ter que estudar e se aprofundar de verdade. No final das contas, o ponto central parece ser este. O problema ou a solução não está na ferramenta em si. Está na intenção e na responsabilidade de quem a utiliza. O grande desafio é usar essa tecnologia para aumentar nossa capacidade e não para substituí-la. E tudo isso, toda essa discussão, nos traz de volta para o começo da nossa conversa, para aquela pergunta fundamental sobre o verdadeiro propósito da arte. A tecnologia, bom, ela não para de mudar. Ontem eram os pincéis, as câmeras, os sintetizadores. Hoje é a inteligência artificial. Mas a nossa necessidade, a necessidade humana de se conectar, de se expressar, de sentir algo através da arte, essa não muda nunca. Então fica a reflexão. Qual é o objetivo final de uma música? Ou de uma pintura? Ou de uma boa história? O que a arte busca lá no fundo?
E talvez a resposta mais honesta seja essa. Se a música, não importa nem um pouco como ela foi feita, consegue ajudar alguém a se sentir visto, a se curar de alguma dor ou a ter um pouquinho de esperança, bom, então o objetivo dela foi alcançado. No fim do dia, o valor da arte está no poder que ela tem de tocar o coração humano.